Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor José Pena, porque a vida é dura, pra que é mole? Então vamos pra cima deles e vamos pra cima de mais uma aula de atualidades com o professor Flávio. Esse homem é demais, o homem arrasa, o homem transforma atualidades num conto, né? É uma historinha, é igual o professor Paulo Ricardo de História, os caras são bons demais, vocês têm de conhecer pessoalmente, mas já ativa o sininho aí, já se inscreve no canal, e isso já dá um joinha pra aula, e vamos botar a bunda na cadeira, estudar, assistir essa aula, é melhor do que Netflix, gente, aqui é Penaflix, então penaflix.com.br, garanta o seu curso que tá, ó, numa promoção excelente, e ainda você ainda recebe todo o seu material em casa via Sedex, você recebe módulo, você recebe o simuladão com mais... O módulo já tem 1.200 questões, o simuladão também mais de 1.200 questões, assunto por assunto. Você recebe também uma gramática, é brincadeira? Então, você vai estar preparado, você vai estar pronto para a sua grande vitória, que é a sua aprovação no concurso da Polícia Militar da Bahia ou no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Não pode ficar parado. Então, vamos para cima. Valeu, galera! Fala galera, bom dia, eu sou Flávio José e estarei agora com vocês falando sobre atualidades. Atualidade é um tema de extrema relevância, não só para questões de atualidade, mas vai te dar o suporte necessário para você fazer uma redação bem feita, por exemplo, vai te ajudar nos estudos de história e vai te ajudar em outros estudos também, mas principalmente vai te transformar como cidadão. Vai fazer com que você não acredite em qualquer historinha, principalmente em fake news, que fazem com que a gente tome decisões equivocadas. O assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto de extrema relevância. Como eu já falei, esse assunto ele vai transformar não só a sua capacidade de escrever de forma crítica, mas vai transformar você enquanto pessoa, enquanto cidadão. O assunto de hoje vai ser o movimento que surge nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter, aonde fala vidas negras importam. Muitas pessoas se questionam, só vidas negras importam? Quer dizer que as outras vidas não importam? Importam sim. A diferença é que nesse momento não são as outras vidas que estão sendo colocadas em xeque. E lá nos Estados Unidos houve uma redução da pauta de exigências. Em 1900, na década de 60 mais precisamente, a luta lá era por direitos civis. Direito de votar, direito de ir e vir, direito de ser considerados cidadãos. Mas hoje a luta é por viver, é por ter direito à vida. Observe como teve uma redução drástica da pauta. Ele sai dos direitos civis e agora a luta é para poder viver, poder ter sonhos, poder respirar. E como isso é importante e afeta o Brasil? A gente vai ver como isso cai como uma bomba, literalmente, em um dos países mais negros fora da África. A gente vai ver como isso causa um impacto em nós brasileiros. E por que o Brasil, durante muito tempo, insistiu em negar o racismo ou insistiu em negar que houvesse discriminação? Da onde nós aprendemos que isso não existe? Observe que esses assuntos são fundamentais para escrever uma redação crítica, para se posicionar de forma correta. Você vai ver que o desdobramento dessa discussão vai lhe dar suporte, por exemplo, para entender o nível de pessoas que estão nas prisões, a população carcerária, o índice de pessoas que morrem, os policiais que morrem em combate, porque o maior índice são de policiais negros. Você vai ver que o maior número de desempregados está restrito a uma porcentagem maior da população afrodescendente. Você vai ver que os subempregos também estão destinados para esse mesmo grupo étnico. E a gente vai entender o porquê isso. A gente vai entender como chegamos aonde chegamos e como o movimento que acontece nos Estados Unidos tem um impacto extraordinário aqui no Brasil também. Esses protestos começam após a morte de George Floyd. Ele foi passar uma cédula de $20 falso, o rapaz recusa, ele sai e vai entrar no seu carro, o vendedor, o balconista aciona a polícia que o prende. Só que no momento da condução, eles sem resistir, colocam ele no chão e ajoelham-se sobre ele. São 4 policiais. E ele passa 8 minutos e 46 segundos usando uma frase que vai se tornar o símbolo desse movimento. Eu não consigo respirar. Além do eu não consigo respirar, a gente poderia acrescentar o eu tenho um sonho.
Além de eu tenho um sonho, eu quero viver. Por que essas pessoas agiram de tal forma? A gente vai entender o que chama-se de racismo estrutural. Você vai ver como essa mentalidade presente lá nos Estados Unidos também se faz presente, infelizmente, aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente teve casos recentes, como o de Beto no supermercado Carrefour, que, conduzido por seguranças, há uma desproporcionalidade da forma com que atuam contra esse consumidor que estava comprando na loja. Embora tenha cometido erros, podia ter sido contido e levado às autoridades. A gente vai entender por que tantos casos envolvendo os negros inocentes presos através de um reconhecimento fotográfico, por exemplo, na delegacia. E esse processo de prender pessoas inocentes através do reconhecimento fotográfico, que quase sempre são de pessoas negras, está presente mais do que nunca, infelizmente, na nossa sociedade. A gente vai ver que essa construção não é de agora. A gente só reproduz ela no momento em que somos expostos. E aí, tudo que a gente aprendeu de forma equivocada vem à tona. Surge um processo chamado inocência. Esse projeto chamado inocência, ele luta para tirar da cadeia pessoas que eram inocentes e, através desse reconhecimento que eu falei, são levados à cadeia e ficam presos durante meses, em alguns casos anos, sem nunca ter feito nada. Mas porque as pessoas, quando chegam à delegacia e é apresentado a ela um livro com vários suspeitos, pessoas que nunca foram presas ou indiciadas, mas as fotos estão ali, e aí a vítima, em muitos casos, é levada a acreditar que aquela foto apresentada é o rapaz que cometeu o crime contra ela. Hoje, a justiça luta para que seja mantido esse reconhecimento através de foto, mas que não seja só esse o reconhecimento, que tenha provas também para que não cometa injustiças como a gente tem acompanhado. Na prática, o racismo ele já é recriminado pela Constituição brasileira, a Constituição de 1988, considerada a Constituição cidadã. Ela vai tocar em temáticas de extrema relevância e, nesse contexto, qualquer ato discriminatório contra a raça, a etnia, questões religiosas é punido e o crime é inafiançável e imprescritível. Observe que, se já tem isso previsto na Constituição, isso já é uma prova de que isso realmente precisa ser combatido. E nós, enquanto sociedade civil, se nós não entendermos que isso realmente tem que ser combatido, termina a gente cometendo equívocos cruéis e castigando pessoas inocentes. Vou fazer um teste com você agora. Eu quero que você feche os olhos e eu vou narrar uma historinha e eu quero que você imagine o personagem que eu estou narrando. Imagine que um escravo fez algo que incomodou o seu senhor. E esse senhor determinou que ele teria que tomar 50 chicotadas. Ele foi colocado no tronco. Tente visualizar o rosto desse escravizado a cada chicotada que ele toma. Conseguiu? Quase 100% das vezes a gente imagina um escravo negro. Por que a gente imagina um escravo negro? Porque a construção feita em nossa mente, no imaginário, é associar África à escravidão. A gente esquece que os índios também foram transformados em escravos, os judeus foram transformados em escravos, os gregos foram escravizados pelos romanos e não só o negro. Mas, infelizmente, a gente só tem contato com a história do negro ou ele indo para o tronco, ou ele apanhando, ou ele sendo escravizado. Nunca em papel, em posição de comando ou de superioridade, mas sempre em posição de submissão. Will Smith diz que o racismo que está sendo agora mostrado ao mundo não é que está acontecendo agora. A diferença é que nós temos celulares para mostrar. Então você observe que há uma redução da pauta. Sai do direito civis para o direito à vida. E isso vai começar lá atrás com o direito civis, com Rosa Parks. Rosa Parks é um ícone dessa luta por direitos civis, é uma costureira, está voltando do trabalho e nos Estados Unidos os ônibus eram segregados. Brancos na frente, negros no fundo. Ela não tinha lugar no fundo, ela estava muito cansada e sentou na frente. O ônibus parou, ela é pressionada pelos brancos a ir para o lugar dela, o fundo do ônibus, ela se recusa, o motorista então pede para que ela desça do ônibus.
Ela então desce do ônibus e a partir daquele dia ela começa a ir e vir do trabalho dela a pé. E esse ato vai servir de estímulo para outras pessoas boicotarem também os transportes, até que chegue ao ponto de eles reverem essa ideia da segregação dentro dos transportes públicos, por exemplo. E aí, parafraseando Martin Luther King, onde ele diz que ele tem um sonho onde todos possam sentar à mesa e que seja julgado não pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Um jogador quarterback de futebol americano, ele protesta em 2014 quando ele se senta no momento em que canta o hino nacional norte-americano. Ele é visto no primeiro momento como antipatriota, mas ele explica: eu não vou me levantar para cantar o hino para uma bandeira que vem oprimindo e matando o meu povo. Ele levanta uma discussão que é relevante demais. Esse jogador, através desse ato e usando a sua popularidade e visibilidade, ele traz à tona uma discussão onde ele mostra que não tem como eu defender um grupo que não me respeita enquanto cidadão e ser humano. Não tem como eu defender um país, por exemplo, que oprime aquelas pessoas que fazem parte do meu grupo étnico. E aí eu lembro de Nelson Mandela, que ele fala: se é possível aprender a odiar, também é possível aprender a amar. E aí voltamos para a ideia do racismo estrutural. Nos Estados Unidos, por exemplo, Ruby Bridget é uma negra que com 6 anos de idade ela vai participar de uma aula numa escola que antes era só de brancos, e aí vai ser uma escola mista e ela tem que ser escoltada por policiais para poder assistir a aula. Nesse ano todo, só mais 4, 5 crianças participam da aula com ela, porque a sociedade toda desse local se recusou a assistir a aula com ela. Aqui no Brasil, existiam várias leis que proibiam descendentes de escravizados e escravizados de estudar. Então é complicado você querer, por exemplo, que essas pessoas ascendam socialmente se você tem a educação negada. E os livros que são mostrados para as pessoas que entram ou ingressam na escola agora aqui no Brasil só dá contato com a história do africano em chicote, tronco ou escravidão. Esses africanos trazidos da África contra a sua vontade, ele de vítima, de réu, agora se torna coautor ou até cúmplice do crime que está sendo praticado por ele. Como se as discriminações e preconceitos que ele sofre estruturalmente construído, ele também fosse responsável por isso. É inegável que existe uma desigualdade, uma fragilidade entre negros e brancos. Se você observar dados estatísticos, os policiais que mais morrem, descendentes, você vê a população carcerária, os subempregos, as baixas escolaridades, as pessoas que ocupam infelizmente, os altos índices de desempregados. E aqui no Brasil, vocês vão ver as leis abolicionistas. Você vai ter a lei, por exemplo, de 1884, que cria toda essa dificuldade para que o negro ingresse na escola, por exemplo. Você vai ter a lei de terras, que vai dificultar o acesso à posse da terra dessas pessoas. Você vai ter a lei do ventre livre, que diz que a partir daquela data, aquele menino que nasce, já nasce livre, mas não diz que até 9 anos de idade ele fica sob a responsabilidade do Senhor. Sendo que, pós isso, ele poderia alcançar sua liberdade se o Senhor quisesse, ou o Senhor pagaria uma indenização ao Estado. Observe que todas as leis criadas foram justamente para justificar e legitimar uma dominação já existente. Você tem a lei do sexagenário, que era aquele escravizado que chegasse até os 60 anos, pagaria mais 3 anos de indenização ao seu dono e aí sim desfrutaria da liberdade. Essa lei é conhecida como gargalhada nacional. E, por fim, a Lei Áurea. O que temos que ficar atento é que houve a libertação oficial, legal, o fim da escravidão, mas não houve um projeto de inclusão. E essas pessoas saíram marginalizadas para ocupar qualquer espaço sem nenhum projeto de inclusão. Eles são livres, mas não são tratados como cidadãos. Isso é um movimento que deve fazer parte das discussões de todos que se interessam e buscam melhoria não só para o país, mas melhoria entre todo o mundo, porque é um ato que começa nos Estados Unidos e vai se desdobrar para o restante do mundo. Esse ato, se nós ficarmos silenciados, vamos ter, por exemplo, o risco de males absurdos. E aí me lembra a história de ter uma ratoeira na fazenda. Conta que o rato, passando pela casa, ao ser visto pela dona da casa, ela tenta matá-lo, ele foge.
E aí a dona da casa faz com que o marido dela vá até o interior e compre uma ratoeira. Ele vai e compra, instala a ratoeira. O rato, quando viu a ratoeira, ficou apavorado. E aí chega para o boi e fala: boi, eu queria falar um negócio com você. Compraram uma ratoeira e estão tentando me matar. O que é que a gente pode fazer para destruir a ratoeira? O boi fala: eu não ando na casa, eu não sou rato, eu não tenho nada a ver com isso. O rato então chega para o porco e pede ao porco ajuda para quebrar essa ratoeira para que ele não morra. O porco também repete a mesma desculpa, o argumento utilizado pelo boi. E aí ele vai para a galinha e a galinha fala: meu nome é rato, eu tenho jeito de rato, ratoeira. Eu não tenho nada a ver com isso. À noite a ratoeira instala, pega um animal, a dona da casa achando que é o rato, vai eufórica, e aí quando encontra, descobre que é uma cobra peçonhenta. E essa cobra morde, e ela fica mal. E a mãe dela, pensando em curá-la de qualquer jeito, tem uma brilhante ideia: fazer uma canja de galinha. E aí mata a galinha. Só que a canja de galinha não cura, e ela fica mal. Chamam então um curandeiro, uma pessoa que faz rezas da região para rezar por ela. E aí nessa reza, ele traz os auxiliares dele e ela não melhora e ela vem a óbito. No interior tem o hábito de beber o defunto e aí vem todo mundo das cidades vizinhas para esse sepultamento. E é muita gente com fome, morre o boi. Observe que o problema que parecia ser de um se estende para todos os envolvidos. Então, esse problema, que parece que é de um grupo étnico específico, é um problema de todos nós, cidadãos da sociedade. Fica aí a dica e até a próxima aula.